Nesse vídeo, nós vamos falar então do terceiro perfil dos 4 perfis comportamentais. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Calmazini, sou coach, sou psicóloga e atuo com carreira e desenvolvimento profissional. Nos vídeos anteriores, só para fazer uma recapitulação, eu falei um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento das soft skills, que são as habilidades comportamentais. Por que é importante nesse momento, mais do que nunca, a gente cuidar de desenvolvê-las e por causa de todas essas transformações que estão acontecendo, é o que tem sido exigido muito mais hoje no mercado de trabalho. E falei também da importância da gente se dedicar ao autoconhecimento, que é através do autoconhecimento que a gente consegue entender quais são as soft skills que a gente precisa desenvolver, ou como a gente vai desenvolvê-las, ou quais a gente já tem bem desenvolvidas e em quais a gente precisa focar. E que para que a gente consiga, uma das formas que a gente consegue desenvolver isso é através da análise do perfil comportamental. Então, eu comentei nos vídeos anteriores já de 2 perfis. A gente falou um pouquinho sobre o perfil comunicador, a gente falou sobre características, sobre pontos de atenção, falamos também sobre como a gente motiva e incentiva pessoas com esse tipo de perfil. Nós falamos também sobre o perfil executor, foi o segundo que a gente conversou, e falei das mesmas coisas, né, sobre as características deles, sobre os pontos que eles têm de atenção, também como a gente os motiva, como a gente os incentiva ao trabalho. E falei também um pouquinho sobre o que é essa metodologia DISC, no primeiro, né, dos vídeos. E agora a gente vai falar sobre o perfil analista. Então, nós estamos entrando aí no terceiro dos 4 perfis. Bom, ou então, né, ele também é conhecido pelo DISC como o perfil de conformidade. Pontos fortes, né, o que a gente tem de característica aí bastante dominante nesse perfil analista. Então, essas pessoas com esse perfil são pessoas extremamente inteligentes e elas também são intelectuais, então elas gostam de conhecer, de buscar, de aprender muito mais, né, as coisas. Elas são bastante detalhistas, então elas cuidam ali de pequenos detalhes das coisas que elas fazem ou com que elas estão envolvidas, e também elas têm bastante apreço por qualidade e por alto padrão. É uma característica também bastante pronunciada em pessoas com esse tipo de perfil. Então, elas acabam sendo também perfeccionistas. Elas procuram pela questão de ser detalhista, né, de sempre buscar um padrão perfeito, elas cuidam, né, é algo que elas precisam manter na ordem, na perfeição, na medida do possível. Eles são também bastante autodisciplinados, então é uma característica bastante importante que eles têm. Pessoas com esse perfil, elas são extremamente racionais. Quando a gente falou do perfil executor, a gente também vê essa característica em pessoas com esse outro perfil. Mas aqui, os analistas, quando a gente fala nessa questão racional que eles têm, lá os executores eram racionais porque a missão dada é missão cumprida, né? Eles vão lá e vão fazer aquilo que foi pedido, então eles se motivam por concluir as tarefas. Então, é um tipo de mentalidade racional deles. Eles não vão se preocupar com outras coisas, não vão ficar preocupados com questões emocionais, que nem o comunicador, que nem a gente viu, que já é mais de relacionamento, já é mais afetivo. Aqui, essa parte da racionalidade do analista, ela é evocada na questão de um racional analítico. Então, ele é uma pessoa onde ele vai ter essa racionalidade mais desenvolvida no sentido de pensar, de entender as possibilidades, de analisar o que pode, o que não pode acontecer. Então, é nesse sentido, diferente do que a gente viu no executor. Eles são pessoas que são muito pautadas por regras e que elas gostam de seguir padrões. Então, normalmente, são pessoas bastante justas e bastante corretas.
ele se sente mais à vontade quando existe uma norma para seguir, um padrão para seguir, regras para seguir. Eles são muito bons em seguir as regras. Às vezes, inclusive, até quando eles não concordam. Mas para eles, se existe uma regra, a regra tem que ser seguida. Quando eles não concordam, aí eles vão para aquele lado mais analítico do racional, né? Que eles vão entender o que pode ser mudado para daí a regra ser mudada se for o caso. Mas eles cumprem as regras normalmente. Eles também têm uma capacidade de observação muito grande. Então, às vezes, pode até parecer que eles estão ali isolados num canto, não querem muito se envolver com as pessoas, diferente do comunicador que já vai num lugar, já está ali se relacionando, já está ali fazendo contatos. O analista, ele não vai ser esse tipo de pessoa. Mas aí é que está a grande sacada da gente conhecer um pouquinho de como funciona cada perfil, porque não é porque um analista está num canto ou está um pouco mais isolado, digamos assim, que ele está ali por estar. Ele está ali observando. Então, ele tem essa tendência, ela tem essa capacidade muito forte de observação. Então, ele é uma pessoa que ele tem uma facilidade também muito grande de avaliar riscos. Quando ele está ali num ambiente de trabalho, por exemplo, ele pode não conversar com todo mundo o tempo inteiro, não interagir com todo mundo o tempo inteiro, mas com certeza ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe as tendências, ele sabe os grupos, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo, o que está pairando no ar. E não necessariamente precisa estar se comunicando com as pessoas. Ele tem essa capacidade bastante desenvolvida. Então, ele entende muito bem os cenários. Ele consegue, é dele isso, né? Ele consegue observar e fazer esse tipo de análises. Eles são também bastante argumentadores e eles também não gostam muito de correr riscos. Apesar deles serem bons em análise de riscos, porque eles são muito observadores, eles têm uma intelectualidade muito grande, eles gostam de se aprofundar nos assuntos, então eles conseguem fazer, né, a cabeça deles, ele começa a pensar ali naquelas situações, em soluções. Ele não gosta de correr riscos, é diferente de avaliar riscos e de correr riscos. Mais uma vez, pensando no executor, o executor ele é movido por desafios. Então, ele tem essa capacidade de correr riscos, sim, tranquilo. O nosso analista, o perfil analista, já não. Se você quiser, né, mais uma vez pensando em conhecendo o perfil com quem a gente atua, para a gente entender como é que a gente lida com essas pessoas. Se você num projeto ou você convive com uma pessoa e você vai precisar tomar decisões onde uma pessoa que tem esse perfil precise correr algum tipo de risco, apesar de não ser do perfil dele confortável a isso, você consegue convencê-lo se você tiver uma boa argumentação para isso, para ele. Se você tiver um bom poder de convencimento e mostrar para ele que correr esse risco vai valer a pena e dizer o porquê. Então, aí sim, ele vai conseguir ter condições de avaliar se vai valer a pena ou não e topar ou não. Mas conhecendo que não é uma característica nata de uma pessoa desse perfil, você consegue entender como é que você lida em casos de que você precisa que a pessoa faça ou esteja em situações onde não é confortável para ela. Então, é possível sim que a gente consiga que um analista corra riscos quando a gente consegue argumentar e mostrar que precisa, que vale a pena, enfim, que é necessário. E são pessoas também, né, já indo nessa tendência, bastante cautelosas. E elas precisam de segurança. Talvez essa seja uma das características mais principais desse perfil. A segurança é importante para eles. Então, são pessoas que, por isso, mais uma vez, pensando nos riscos, o risco traz insegurança, você não tem certeza do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Então, se você dá esse suporte, se você dá esses argumentos para ele, ele vai se sentir mais seguro, mesmo correndo riscos, então vai valer a pena. Eles têm um poder de argumentação muito grande. E aí, por isso que você precisa sempre agir da mesma forma que essa pessoa tem como característica principal. Porque, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando você entende como um perfil age, como uma determinada
pessoa, né, que tem um determinado perfil mais dominante age, a melhor forma de você agir para que você tenha bons resultados é agir da forma com que ela normalmente faz. Esse é um dos segredos e uma das vantagens de se conhecer os perfis, né? Então, se ele é uma pessoa extremamente argumentadora, normalmente, se você trazer para ela argumentos diante daquilo que você queira conversar, você vai ter uma empatia muito grande, você vai passar uma segurança muito grande para uma pessoa que tem esse tipo de perfil. Então, seguindo aqui nas questões de quais outras características que a gente tem aí de bastante relevância, eles são pessoas normalmente muito reservadas também. Então, o que eu acho importante também, né, esclarecer, não significa que todo mundo que tem esse perfil analista é reservado. Esses perfis comportamentais, eles são totalmente possíveis de serem adquiridos. É importante a gente saber qual é o nosso perfil mais dominante, para que a gente entenda em que momento a gente está trabalhando, em que área a gente está atuando, o que essa área exige, para que eu possa saber quais outros comportamentos eu preciso desenvolver. Então, se hoje você né, se você descobre que você tem um perfil analista e você precisa, por exemplo, desenvolver um pouco mais da parte do comunicador, não significa que aí você está perdido, você nunca vai conseguir ter, né, as articulações e essa forma de se relacionar. Você vai sim, com empenho, com dedicação, entendendo em que momentos você consegue fazer isso. Então, possivelmente a gente equilibrar as características dos nossos perfis. Como eu disse num dos primeiros vídeos, nós temos todos os 4 perfis desenvolvidos em nós. O que acontece é que um ou outro, eles são mais pronunciados. Então, na medida que a gente descobre isso e descobre qual é a nossa necessidade, a gente consegue trabalhar aquilo que a gente não tem no momento para que ele seja desenvolvido e aí a gente esteja cada vez mais capacitado. Então, eles são reservados, normalmente, essa é uma característica. E quando eles escolhem as amizades, assim, às vezes eles nem têm tantos amigos, mas eles têm os amigos que eles podem confiar. Então, também é uma característica bastante importante de saber que se você tiver algum amigo que tem um perfil analista, pode ficar tranquilo que essa pessoa confia, né? Você é um dos escolhidos, assim, onde passa essa confiança, essa segurança para essa pessoa. E como eu disse também um pouquinho antes, eles são pessoas que se especializam muito nos assuntos, eles gostam de se aprofundar naquilo que eles fazem. Então, por isso desencadeia todas as outras características que eu disse, do perfeccionismo, da qualidade, né, da exigência. Então, eles são realmente conhecedores daquilo que eles estão envolvidos. É uma necessidade que eles têm, tanto de segurança, tanto quanto para a questão deles conseguirem a qualidade que eles buscam. Bom, então aqui eu falei um pouquinho das características principais, né, mais positivas, e aí a gente tem alguns pontos de atenção também, como todos os outros que a gente viu até agora, né, os outros 2, talvez esse terceiro também tenha alguns pontos de atenção. O que a pessoa analista pode passar? Ela pode passar que ela é um pouco distante, ela pode passar que ela é um pouco fria, porque, por exemplo, se ela estiver num ambiente de trabalho e ela estiver focada ali no que ela está fazendo, e aí algum colega de trabalho for chamar para tomar um café, para espairecer um pouco, muito provavelmente ela não vai interromper o que ela está fazendo. Porque como ela é focada e ela quer resolver aquilo da melhor forma possível, aquilo vai tirar a atenção dela. Então, normalmente ela não vai dar essas saidinhas. E isso pode causar a impressão em outras pessoas de que é uma pessoa que não é muito relacionável, que ela não faz muita questão de estar com as pessoas. E não é. Por isso, entender como que cada um funciona, para você entender, ou para você conseguir decifrar o que aquele comportamento está querendo dizer. Outra questão é que elas também podem parecer muito críticas. Elas podem ser e realmente parecer muito críticas, porque elas têm aquela questão de serem muito detalhistas, de prezarem pela qualidade. Então, num grupo, quando a gente fala num ambiente de trabalho, normalmente ela vai apontar
algumas coisas no trabalho do outro, criticar uma coisa ou outra, talvez até construtiva, mas nem todo mundo vai estar receptivo ou vai entender, ou talvez isso possa incomodar as pessoas. Então é um ponto de atenção que essas pessoas precisam ter. Outra coisa que pode acontecer é elas parecerem ser pessimistas ou chatas, porque, mais uma vez, né, as qualidades que elas têm da questão de manter as coisas em alto padrão, uma boa qualidade, ao mesmo tempo, é muito comum desse perfil ser um perfil que busca melhorias em processos, por exemplo. Porque, assim, o que tá bom, e aí, assim, os palpites que ela vai dar, normalmente, vai ser dos negativos, dos contrapontos, porque o que tá ok, como ela já é uma pessoa muito conhecedora, como ela já tem uma intelectualidade boa, ela é aprofundada, né, ela se aprofunda naquilo, então se ela sabe que os pontos positivos que foram apresentados estão todos certos, ela nem vai comentar, porque tá tudo certo. Agora, ela vai trazer sempre as questões de análises. Vocês pensaram na questão X? Se acontece tal outra coisa, isso vai parecer que, poxa, a pessoa tá querendo estragar ou colocar defeito nas coisas. E muito pelo contrário, ela tá exatamente pensando em cenários que normalmente os outros perfis não têm essa facilidade ou não se atentam a isso, eles têm outros focos, então ela contribui para minimizar qualquer tipo de riscos que não foi pensado. Mas isso pode parecer pessimismo, pode parecer que a pessoa está querendo ser a estraga prazer, e não é, muitas vezes não é. Então, também é um cuidado que a gente tem que ter. E uma outra questão é com a questão também que o perfeccionismo pode acabar empacando essa pessoa. Porque ela nunca vai achar que o trabalho que ela está fazendo está ótimo, que já está perfeito. Ela sempre vai ver uma melhoria, sempre vai achar que poderia estar melhor. E isso vai, às vezes, fazer com que ela não consiga ir para frente naquilo que ela está fazendo. Por isso que é importante uma pessoa que tenha esse perfil, se caso você é gestor ou se você já você reconhece que você tem esse perfil ou trabalha com um colega que você identifica que tem esse perfil, essa pessoa ter um acompanhamento, uma monitoria, porque se uma pessoa, né, analista, por exemplo, chegar e falar, poxa, não gostei desse meu trabalho, não acho que tá legal, e for apresentar para uma outra pessoa que não tem esse perfil, a pessoa vai achar que tá maravilhoso, que já tá ótimo. E a pessoa analista vai ser muito crítica, e isso pode atrapalhar muito ela. E então, tendo uma pessoa, um gestor, um colega, enfim, que tenha esse contraponto, que fale, não, tá ótimo, vamos seguir em frente, vai conseguir fazer com que a pessoa não paralise. E aí ela consiga dar continuidade naquilo que ela faz. Uma frase muito importante para esse tipo de perfil, que vai ajudá-lo a lembrar dessa questão de não ficar ali paralisado diante de autocríticas, né, muito severas, que o feito é melhor do que o perfeito. E isso é uma frase assim libertadora para esse tipo de perfil. Então, se você se reconhece nesse perfil, escreva essa frase em algum lugar e colhe onde você consiga ler sempre, porque você não vai ficar se prendendo a detalhes, porque tudo aquilo que é característico positivo, ela pode trazer também a sua consequência negativa. Então, quanto mais a gente tiver esse conhecimento, essa consciência, mais a gente consegue minimizar as questões que nos prejudicam. Por isso que é fantástico a gente aprender sobre os perfis, se conhecer e conhecer quem trabalha com a gente também. Porque a gente vai evitar conflitos, evitar pensamentos que não são verídicos, né? Assim, a gente vai ter ideias, a gente vai, que nem a que a gente acabou de falar, a pessoa parece uma chata, parece que a pessoa é do contra, mas não é. Se você sabe que ela tem esse tipo de perfil, ela tá querendo ajudar, ela tá pensando como o outro não pensaria, assim como cada um contribui com aquilo que ele tem de mais forte, né? Bom, então assim, de pontos em haver, né, de atenção, são esses que eu preparei para trazer aqui pra gente, dos analistas, e aí a gente vai, né, seguindo a mesma lógica dos outros dois que a gente comentou, a gente vai falar um pouquinho sobre as duas dicas de como incentivar uma pessoa que tenha esse perfil analista. Fazendo uma análise, né, do que a gente viu, uma grande sacada é que você ofereça para essa pessoa segurança e garantias. Então, se essa pessoa se sentir segura
naquilo que ela vai fazer ou naquilo que você vai propor, e que tenha garantias que não, nada mais são do que argumentações do porquê que aquilo poderia ser bom e etc. Isso vai tranquilizar a pessoa que tem esse perfil. Então vai ser meio caminho andado para você conseguir, né, seguir e essa pessoa se sentir incentivada a fazer qualquer coisa que seja. E para que você possa estimular a pessoa a executar alguma tarefa, ou as tarefas de trabalho que seja, você precisa incentivá-los a ele colocar em prática tudo aquilo que ele tem na mente, tudo aquilo que ele vem pensando, porque como é uma pessoa bastante intelectualizada, uma pessoa que gosta de se aprofundar nas coisas, uma pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam, ela fica muito no mental. Então, se você incentivá-la a colocar para fora, a realmente executar, isso vai fazer com que ela se sinta motivada a realmente colocar em prática e dar os próximos passos e seguir adiante. Mas aqui a gente também não pode esquecer da questão do estímulo de aprovação. O estímulo de aprovação é aquele acompanhamento onde você vai ver que o trabalho da pessoa tá bom, porque a gente não pode esquecer que ela sempre vai ser autocrítica. Então, ela vai colocar as coisas que ela tem na cabeça ali em prática, só que ela sempre vai ter uma exigência muito alta, uma autoexigência muito alta. E aí, essa monitoria ela precisa acontecer de incentivo positivo, de dizer que já tá bom, que tá ótimo, que não precisa ficar mais perfeito do que já tá quando for, né? Isso tem que ser bastante real. Então, incentivá-la, mas sem esquecer de monitorar. Então, assim que nem o comunicador que a gente viu, quando a gente coloca, quando a gente falou das dicas de incentivar, né, do estímulo do comunicador, que é ele estar num ambiente bastante agitado, né, um ambiente com pessoas ao redor, só que ali você também precisa de uma monitoria. Só que no caso dele, é muito oposto do que acontece com o analista, é porque ele pode se perder. Como ele gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele se interessa por diversas coisas, ele pode não conseguir terminar nada. E aqui, o analista, ele, por querer fazer muito profundamente algo, ele pode empacar e não terminar essa coisa que ele começou. Então, esse é o mágico da gente conhecer como funciona cada coisa, para a gente conseguir realmente orientar e ajudar e dar o suporte, e entender como a pessoa funciona. Né? Então, se a gente pudesse conhecer isso, de todo mundo tivesse uma plaquinha escrita de que, ó, meu perfil é esse, e aí a gente já saber como lidar melhor com as pessoas, acho que, sei lá, 50% dos problemas de comunicação e de relacionamento já estariam resolvidos. Mas, voltando aqui para a realidade, essa é a forma da gente estimular uma pessoa com esse perfil analista. Bom, chegamos ao final desse perfil e com esse perfil, você conseguiu se identificar? Caso você não tenha se identificado com os outros dois? Essa é uma pergunta que eu não tenho como deixar de fazer, né? Porque a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada perfil e eu penso que a gente fica pensando, pô, será que eu tenho esse? Será que eu tenho aquele? Pelo menos mais dominante? Então, se você se identificou, comenta com a gente, dá compartilha, né, que você se identificou, que você acha que você tem esse perfil, um pouco mais desse perfil pronunciado. Ou então, analise ao seu redor, né, quem que você pensa que possa ter esse perfil, que tem, né, bastante dessas características que a gente falou. Isso é interessante, porque isso vai te ajudar a se relacionar, a entender um pouquinho melhor como essa pessoa funciona. E aí compartilha com ela, vê se ela confere, né, se ela acredita que faz sentido para ela também, possa conhecer um pouquinho. E aí eu acho que os relacionamentos vão ficando cada vez mais fáceis, né, da gente lidar com as pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite, acompanhe os nossos vídeos. A gente tem mais um perfil, mais um último perfil desses 4 da metodologia DISC. Então, se ainda não encaixou muito bem, esses que a gente falou, ainda tem mais um, então talvez você consiga se descobrir aí. Lembrando que a gente tem todos eles de forma em porcentagens diferentes.